Bem-vindos a mais uma edição do Geração G4, o podcast do G4 Educação, onde a gente traz alguns dos membros, dos alunos, dos convidados dos nossos programas de comunidades, né? Do G4 Clube, do G4 Scale. E a gente está sempre aqui trazendo para vocês insights, dicas, conhecimentos práticos de quem realmente está lá fazendo, de quem está fazendo acontecer nos seus negócios. Só que essa vai ser uma edição especial. Nós vamos começar hoje com um show de pagode. Boa, boa. Brincadeiras à parte, nós temos um convidado aqui, um cara que é alto astral, jovem, empresário, empreendedor, um cara que, está fazendo acontecer, veio do interior e está agora, né, trazendo um negócio, expandindo o seu negócio a nível nacional, num segmento bem tradicional, bem competitivo, né, bem acirrado, e tem feito, assim, é nosso aluno, né, da imersão, membro do G4 Clube, e está trazendo um monte de coisa boa aqui para a gente bater um papo, para a gente conversar, mas, né, obviamente, isso é exclusivo para quem é membro do G4 Clube, né, para poder ter um show de pagode de João Torre. Tem que ser membro. Tem que ser membro, né? João, obrigado aí, cara, por aceitar o nosso convite, por estar aqui. Pessoal, esse é o João Torre, como eu já falei, aluno nosso, membro do G4 Clube, e o cara que fundou, né, as Soluções e Investimentos, consórcios. E, cara, explica um pouquinho mais quem que é o João Torre, o que é as Soluções e Investimentos, para quem está nos ouvindo aí, para quem está nos acompanhando. Show de bola. Obrigado pelo convite, Tony. Tava esperando o momento de ser convidado aqui. Sou ouvinte do Geração Podcast, gosto muito de podcast e estou muito feliz pelo convite e pela presença. Cara, João Torre é isso que você falou um pouco, é alto astral, é energia, é um vendedor nato, né? Veio do meu pai isso daí, a gente é parecido fisicamente e no modo de falar, no tom de voz e na energia, na simpatia, pelo menos que o pessoal fala. Então é isso que eu tento levar, né? Muito amor em tudo que eu faço, né? Muita amizade. E a Soluções Investimentos hoje, né, é um dos maiores escritórios de consórcio imobiliário do Brasil. Em agosto desse ano a gente completa 13 anos, mas viemos do zero, né? Até esqueci a palavra que fala quando o empreendedor vem do zero, não tem investimento, não tem... Bootstrap. Isso, bootstrap. Sério, cara? Total. Até do negativo aí, vamos se dizer. E foi só você, fundador? Só eu e mais um. Só eu e mais um, o Gustavo, que é 2 anos mais novo que eu. E, então, assim... Então vocês começaram na adolescência, cara. O Gustavo tinha 20 e eu tinha 22. Caramba. Era isso. Que legal. E, cara, a gente começou com consórcio tradicional, né? Como a gente comentou aqui um pouquinho, vamos falar mais sobre, mas eu vendi consórcio de serviços, que é para cirurgia plástica, vendi consórcio de bis, vendi consórcio de automóvel. E aí, nesses 13 anos, a gente foi fazendo a transição. Hoje a gente é exclusivo consórcio imobiliário. A gente tem uma missão dentro da empresa que é desmistificar o consórcio. Então, por isso que a gente cria muito conteúdo. Eu acho que hoje a gente é o escritório do Brasil que mais cria conteúdo sobre consórcio, né? Nós e nossos colaboradores. Legal. E também, dentro da nossa missão, é ajudar as pessoas a formarem patrimônio de forma inteligente. Então, isso a gente leva muito, é ajudar as pessoas mesmo. Então, é mais do que esse consórcio só para moradia, perfeito. Né? Na verdade, a gente até fala que o consórcio ele é o meio da nossa empresa, ele não é o final. Né? A galera acha que você vende consórcio. Eu não vendo consórcio. Eu vendo a aposentadoria do Tony. Você tem imóveis que geram renda de aluguel, você tem patrimônio, você tem um patrimônio para deixar para sua família, uma segurança. Eu vendo esse plano final, esse planejamento financeiro final, para você ter uma estabilidade. E INSS... A gente sabe que não mantém o padrão de vida de ninguém. Verdade. A gente conversa muito com empreendedores, eu e você. Empreendedor nem tem INSS. Se ele não fizer por conta, como que ele vai aposentar e manter o padrão de vida? É isso que eu vendo para ele. E o consórcio ele entra no meio desse caminho. Mas depois de muitos anos aprendendo na lida e vendendo consórcio de bis e assim por diante. Que legal, cara. E como que foi esse começo, cara? Você e o Gustavo, né? Tiveram essa ideia... Foi uma necessidade? Foi uma oportunidade que vocês enxergaram? Qual que foi a sacada, digamos assim? Cara, foi muito engraçado. Como você comentou, a gente veio no interior do Paraná, de Maringá. E foi o primeiro trabalho do Gustavo. Né? Eu sou mais velho, eu comecei a trabalhar com 17 anos. E fui auxiliar de almoxarifado, fui estoquista. Aí fui para venda, sempre quis vendas. Vendedor de loja de roupa de shopping. E aí comecei a cantar pagode, que você brincou aqui. e se tornou profissional, né? Se tornou profissional uma parte da nossa vida. Eu era novo, com 18, 19 anos, então teve um momento que eu quis viver só da música, né? Tentar essa sorte aí, né? Como se fosse jogar bola, música, né? Que legal. Então tentar esse caminho. E aí acabou que não teve todo o sucesso que a gente imaginava.
Fui pai muito recente, muito novo também. Fui pai com 19 para 20 anos. E aí veio a necessidade de voltar pro mercado de trabalho. Entendi. E aí comentei com meus amigos. O Gustavo já era meu amigo de infância, de colégio. E comentei com os amigos, cara, preciso voltar pro mercado de trabalho. Vendas é o que eu sei fazer de melhor, conheço bastante gente. E o Gustavo falou, cara, eu acabei de começar a trabalhar com 17 para 18, ele, né, eu tava 2 anos na frente dele, numa empresa de consórcio, e aqui eles pegam facilmente, CLT, né, é só você chegar que pega, ainda mais se falar que é amigo meu. E aí fui pra essa empresa, mas aí como que foi da gente querer fazer isso, Tony, igual você perguntou, cara? Isso. É uma história muito boa, porque assim, foi uma experiência horrível. Cara, foi horrível, a gente entrou no escritório na época de pessoas que são... Não, pra não falar a palavra muito ruim, mas que são picaretas, sabe? Zero mentoria, zero te ensinar, cara. E aí a gente falou, cara, o que a gente tá fazendo? Ambiente hostil. Horrível, cara. O que a gente tá fazendo aqui? Vamos mudar de empresa. Aí mudamos para um outro escritório de consórcio também. Por que era de consórcio? Não é porque a gente queria trabalhar com o produto, nem tinha isso ainda. Era porque ele contratava fácil. Sim. Era uma empresa que contratava fácil. Não tinha tanto... E que é venda na veia, né? Isso, e não tinha tanto requisito. Você quer? Quer. Tá aqui a pasta, pode ir pra rua. Vai vender. E aí tinha lá um vale alimentação, alguma coisa que ajudava na época, né? Pô, pelo menos a gente tem um vale alimentação, tem um vale gasolina. E aí fomos pra esse outro escritório. Cara, nesse outro escritório de novo, experiência horrível. Caramba. Horrível, e teve até coisas assim mais profundas, que daí eu já tinha, como eu cantava na noite, eu conhecia muita gente, e nesse escritório até tinha um gerente mais próximo, mas também era picareta, eu não sabia. E aí, pô, eu não sabia, não entendia do produto, eu comecei a apresentar esse gerente pra amigos, e o cara começou a vender coisa errada. Sério? Comecei até a perder a amizade, falei, caramba, cara, mas é um ambiente tão regulado. Era picareta no sentido na forma que vendia? Na forma que vendia. Tá, do produto não tem como. Produto é regulado pelo Banco Central. Produto não tem como mexer. Eu já vendi consórcio, que eu fui concessionário de legal, veículos, de motos, então eu tinha a minha concessionária e a gente vendia consórcio. Sim. Mas eu lembro que era mega regulado, né? Contrato e tal. Sim. Não, era só a malandragem de venda vender, mesmo. Né? Não, no terceiro mês vai contemplar, fica tranquilo, vai sair, é certeza. Pô, e às vezes era. E não ia. E era o dinheiro que o cara precisava. Exato. Pô, e eu nem sabia como que funcionava o consórcio. Eu tinha 21 anos, 22 anos, cara. E vim de uma família muito humilde. Eu lembro que minha mãe falava, quando eu comecei a trabalhar com 17 anos, você tem que fazer um consórcio, você tem que guardar dinheiro, Pô, eu acho que eu fiz uma vez e parei de pagar. Não entendia nada disso. E não teve treinamento. Eu tava vendendo sem ter treinamento. Ô, louco. Então eu nem sabia que o gerente tava sendo... Picareta. Malandro. Isso. E aí, cara... Pô, a gente falou, cara, não dá pra ficar dessa forma, tá muito ruim. E aí o Gustavo, o pai dele, a família dele tem um pouquinho mais de instrução que a minha, mas nós dois viemos do zero e de famílias humildes, mas o pai dele já era representante comercial. Entendi. De peça de caminhão, essas coisas. Legal. E aí ele sabia que dá pra abrir um CNPJ, que se você abre um CNPJ, você ganha mais, o comissionamento é maior. E se você abre um CNPJ, você escolhe a marca que você quer pegar. Daí ele falou, João, cara, dá pra abrir um CNPJ, aí a gente pode escolher. Na época a gente conhecia alguns consórcios por nome, que era consórcio Rodobens, que era muito bem visto pelo público. Daí a gente, cara, vamos pegar essas marcas, vamos ver se tem como. Abrimos um CNPJ, pegamos essa marca. Aí pegamos o consórcio Rodobens. Tanto que a gente não sabia o que era CNPJ, que nos primeiros anos, depois que passou lá não sei quantos anos de empresa, a gente teve que renegociar DARF, essas coisas que a gente nem sabia que tinha que pagar esses impostos, entendeu? Era coisa de moleque mesmo, cara. Era moleque, porque a gente abriu um CNPJ assim, e nem era empresa na época, eu até brinco, era eu presa. E a gente abriu um CNPJ como se fosse aqueles tiozinho de corretor de seguro, que tem a pastinha, pra rachar o custo do CNPJ. Mas o que o Gustavo vendia era dele, o que o João Torre vendia era do João Torre. Se o João Torre zerasse e o Gustavo fosse bem, ele tava com dinheiro, eu tava quebrado. Entendi. Não era a empresa em si, né? Não era uma empresa, era só um veículo para poder ter uma comissão melhor e escolher a bandeira. Isso. Mas aí pelo menos a gente teve treinamento, foi um ótimo treinamento. Entendi. Cara, foi muito bom. Mas aí foi treinamento pela Rodobens. Pela Rodobens. Começamos a entender o produto. O Grupo Rodobens tem aí você era de concessionário, o Grupo Rodobens tem o consórcio da Ford, né? E aí a gente pegou a bandeira da Ford porque a gente viu uma oportunidade de trabalhar dentro da concessionária da Ford de Maringá. Entendi. Eles disponibilizaram pra gente mesa, telefone, internet, tudo sem pagar aluguel.
Porque daí o cliente era contemplado, revertia em comprar um carro da concessionária. A gente só fazia esse trabalho. E aí foi pra gente, assim, divisor de águas. Você saiu de uma experiência, né? De um escritório, onde você via o que era errado, ser uma experiência ruim pro consumidor e até mesmo, né, pro colaborador. E você passou a entender o que é uma experiência boa pro cliente e pro colaborador também. Perfeito. E pro colaborador também, porque a gente teve um gerente muito bom, que não era gerente nosso, ele não tinha vínculo nenhum com a gente, mas o cara era tão empreendedor, como aqueles intraempreendedores, né, dentro da empresa. Era um cara muito bom, Felipe, a gente gosta dele até hoje, eu acho que ele tá no grupo Barigui ou Ford até hoje, que tem concessionárias. E ele viu que era dois moleque novo, querendo aprender, então ele foi um dos nossos primeiros mentores nesse mercado. E eu acho que ele já vendeu algum momento da vida dele consórcio de automóvel. E ele, não, cara, piazada, fica aqui dentro, funciona assim, tem que chegar 8 horas da manhã, Gustavo, tem que fazer a barba, João, tem que usar a roupa social. Começou a dar um norte pra gente, sabe? E aí, a questão de gestão também, a gente viu como é que ele tratava os colaboradores, como que era a meta, como que era esse trabalho. Então a gente já começou a aprender, porque é aquilo que a gente fala muito aqui no G4, você aprende com o erro dos outros, né? Ou com a gestão olhando, você aprende muito observando. Exato. E eu sempre fui muito observador, né? Muito sou até hoje, sou muito curioso. Legal. E aí a gente começou a aprender. E ali foi um divisor de água já, que a gente começou a respirar um pouco. Porque, pô, não vendia nada naquela época, não sabia o que era produto ruim, era sem gestão, sem mentoria. Fomos para um produto bom, tinha credibilidade, tinha a Ford, bandeira, a chancela da Ford por trás, então pode ter segurança, pode confiar, por mais que eles pareçam ser novos. E eu sempre fui um ratinho de internet. Certo. Por várias coisas que foi acontecendo na vida, assim, eu fui ter computador, eu tinha quase 18 anos de idade em casa. Então eu sempre fui pra casa dos meus amigos, casa dos meus primos, queria dormir lá, porque quando você não tem algo, você acaba viciando naquele algo, porque você quer muito, né? Isso. Eu sempre gostava mais do que quem tinha até. E aí, quando a gente montou até esse primeiro escritóriozinho, quando a gente pegou a Rodobens, foi na casa do tio do meu sócio, do Gustavo. Uma casinha de madeira que ele tinha se mudado. E essa casinha de madeira tinha ar-condicionado. A gente, pô, o tio dele deixou a gente usar uma salinha, nós mesmos pintamos, porque tinha o ar, e eu levei o único computador da família pra lá, pra trabalhar. E aí, pô, começamos a trabalhar. E aí, já tinha Facebook, tava nascendo o Facebook, a migração do Orkut pra Facebook, aquele negócio de postar foto e tal, era ficando mais em onda. Falei, cara, o cliente comprou o carro, eu vou começar a postar foto. Parabéns, Tony, com seu carro novo e tal. Cara, isso assim... Lá atrás. Dinossauro. Pouquíssimas pessoas faziam. Legal. E aí a galera que seguia no Facebook falou, pô, que legal, cara. Não sabia que consórcio contemplava. Pra mim que eu só pagava e... Nunca saía. Nunca saía. Pô, que bacana, não sei o que. Ah, pô, é o Tony, eu conheço o Tony. Então começou a galera a conhecer. Então foi muito bacana. Começamos a ganhar corpo ali na Ford, mas a gente ainda era muito novo, Tony. Então a gente cometia muito erro de imaturidade, de inconsequente mesmo. Falta de conhecimento. De tudo. Desde a gestão, como eu falei, de não pagar imposto, a também, assim, não fazia investimento, não guardava dinheiro, gastava tudo na noite, né? Toda essa história. Achava que o apurado era lucro, né? E eu nem tinha ainda uma ambição, a ambição é diferente de ganância. Sim. Eu nem tinha tanto ainda uma ambição muito boa, porque como eu vim de uma família... muito humilde, eu ainda tinha assim, pô, tô ganhando 2.500, tá ótimo, né? Soma eu com a minha namorada na época, a gente já tava até meio que morando junto. Exato. Pô, eu conseguia descer pra Balneário Camboriú, que era mais ou menos perto. Dá pra viver, dá pra pagar as contas, tô satisfeito. Eu ainda tava com o pensamento assim, se eu conseguir ser um pouco melhor que meu pai e com a minha mãe, já tá bom. Né? Meu pai na época, minha mãe e meu pai ganhavam 1.500 cada um, se eu conseguir ganhar 2.500, já prosperei na vida, na minha cabeça quase. Sim. E aí, essa namorada que eu morava junto, a gente, em tese, morava junto, ela tinha um condição de vida muito melhor, era um apartamento do ex-sogro. Então, assim, na minha cabeça, pô, vai ficar pra mim esse apartamento. Olha os pensamentos que eu tinha, né, cara? Tipo, caramba, vai dar tudo certo. Terminamos. Olha só. Terminamos. E a gente as imaturidades da vida, a gente, pô, tinha um carro só pros dois, que daí, na época... Minha mãe vendeu o único carro que a família tinha pra, não sei, dar entrada na casa dela, Minha Casa Minha Vida. Aí usamos o carro dela, aí acabou trocando de carro, eu ajudei ela a trocar de carro, então um carro só pros dois. Resumindo um resumo da história rápida aqui, da Ford. Separamos, ela foi pra Balneário Camboriú morar com a família, que eles foram pra lá. O carro, eu falei, cara, como a gente usava o apartamento do seu pai, nunca pagava nada, o carro é do seu, tudo, né, não quero nada. Voltei pra casa dos meus pais, sem carro, sem nada. Foi um reset. E o que aconteceu? Eu até falo assim, eu nunca fui diagnosticado porque eu nunca fui na consulta, mas eu acho que eu tive depressão.
nesse momento. E eu que sou esse cara autoestima que você conhece, muitos caras autoestima acontece de passar por isso. Sim, verdade. Eu não tive o diagnóstico, mas eu tenho quase certeza absoluta que sim. E aí foi fundo do poço, ladeira abaixo. Já gostava da noite, cantava. Isso já tava tocando o negócio com o Gustavo, né? Já tava tocando, tava na Ford ali. Já tava na Ford. Pô, tava na Ford, tava legal, na concessionária. E aí, como foi esse momento, cara? E aí, o que foi esse momento, cara? Me deu uma afundada, comecei a ir pra noite forte e comecei a achar que a vida que eu tinha era ruim. Por um momento foi bom, porque eu falei assim, cara, eu tava sendo medíocre, mediano, eu preciso ser muito mais, eu tenho muito mais potencial. Então, até foi alguns amigos... É um pouco daquela história, né? Às vezes você tem que bater o fundo pra perceber que não é ali que você quer ficar, né? Pra mim, total. Pra mim, eu falo assim, se eu não tivesse passado pelo deserto, eu não estaria onde eu tô hoje. Com certeza. Eu tinha que passar pelo deserto, Deus, que eu acredito, ou alguém tinha isso pra mim. Você vai ter que passar por isso. Aí fica um insight legal pra quem tá nos ouvindo, né? Porque talvez tenha algumas pessoas que estão nesse momento, né? Sim, com certeza. Ou pior ainda, talvez, do que estar nesse momento do fundo do poço, seja aquele que não enxerga que o que está vivendo é um pouco de mediocridade, não no sentido pejorativo, né? Não estou chamando ninguém de medíocre, mas, tipo, precisa ter essa ambição. Exatamente. Né? Precisa pensar que, cara, de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa, como no seu caso foi esse término desse relacionamento aí que te prejudicou bastante. Prejudicou muito, cara. E aí eu comecei a achar que tudo era ruim, né, ali na minha vida. Então, assim, eu preciso de coisas novas, ares novos. Comecei a procurar outros trabalhos. Legal. Eu queria desistir do consórcio. E das Soluções Investimentos. O CNPJ sempre nasceu com esse nome Soluções Investimentos. A gente até lá dentro da Ford usava o uniforme da Ford e do outro lado tinha o SI. Legal. E na época a gente nem fazia branding. Que hoje eu cheguei aqui no escritório, o Tony é SI, né? Todo mundo conhece a gente pela SI, mas na época não. Mas sempre nasceu assim, então já era pra ser também. E eu comecei, Tony, peguei representação pra vender chocolate da Lacta, em posto de gasolina. Caramba. Entrei em marketing multinível, Monavi. Aí uns amigos meus montaram um dos primeiros coworking, quando começou a onda de coworking, em 2015, lá em Maringá. Maringá chegou em 2015, São Paulo deve ter chegado em 2010. Sim. Eles montaram um dos primeiros coworking, e esses amigos, são amigos até hoje, foram essenciais para esse meu resgate, porque daí a gente se conhecia assim, de festa, e eles são de famílias muito boas, muito tradicionais. E aí eles me fizeram o convite, pô, João, você é vendedor, você é alto astral, você é autoestima, tudo mais... e como eu tinha entrado nesse marketing multinível, eles gostam de fazer palestras. Isso. E como eu já cantei na noite, eu tenho uma facilidade em fazer palestra. Comunicação, E eles viram que eu tava fazendo palestra por marketing multinível, e eles falaram assim, cara, a gente tem lá no coworking um auditório, e esse auditório fica ocioso, eu não consigo fazer a locação dele. Por que você não assume o auditório pra nós, traz gente aqui, traz o pessoal da marketing multinível, faz eventos aqui. Entendi. Então a gente começou a virar mais amigos. Daí pessoais mesmo, né? Antes eram conhecidos de festa e tal. Aí começou a criar esse vínculo. Então eu comecei a andar com pessoas, não só porque eles têm um poder aquisitivo melhor, mas uma educação melhor, um networking melhor, né? Uma mentalidade melhor. E eu comecei a ter acesso a outro nível de mentalidade. Que legal. Eu comecei a ver que os amigos que eu tinha na época eram meio de balada, só levava pra baixo, não acrescentava em nada. Todos eles pulavam de galho em galho de emprego. Era um trocando dinheiro com o outro, porque um cobrindo o outro, que ninguém tinha dinheiro. E lá, não, no outro ambiente que eu comecei a frequentar, eu falei, puta, esse ambiente aqui é o que eu quero pra mim. É isso daqui. Isso aqui tem prosperidade. Exatamente. Né? Só que daí, ao mesmo tempo, eu comecei a deixar o consórcio de lado. Então, peraí, vamos aproveitar essa parte aí da história. Então, você acredita realmente que essa questão de você ter bons relacionamentos, de você estar junto de pessoas que vão te puxar pra cima, é algo que pode mudar o rumo da vida de alguém? Total, total. Até a minha entrada no G4 Club foi exatamente isso. Eu contei no On The Road quando o pessoal foi visitar a nossa sede nova lá. Porque a gente pode até chegar nessa parte aqui na história. Sim. Mas é isso. Eu acredito total porque a minha transformação de vida se deve a eu ter mudado o meu relacionamento, meu ciclo de amizade. Sim. E dói. Quem já fez dói, isso né? sabe, dói. A nossa turma até... Esses dias atrás, tava olhando umas fotos antigas. A nossa turma era uma turma muito boa. Amigos de infância e de colégio. Você fala a galera da noite, da farra, é uma galera boa. Não deixa de ser. Não deixa de ser. A gente não tá mudando o ambiente onde a gente tá porque a pessoa é ruim. Mas é porque não tem a perspectiva que você tá querendo pro seu futuro. Perfeito, perfeito. E essa foi claramente assim, ó, a gente trocou, tanto eu quanto o Gustavo, ele veio junto comigo, a gente trocou o ciclo. Cara, tudo começou a dar certo. Entendi. Foi outra coisa. Mas o aprendizado dessa fase, Tony, foi o quê? Comecei a me envolver com esses projetos. E aí, nesse auditório, a gente falou assim, cara, vamos montar... E aí, eu comecei a querer achar o meu resgate, fazer o meu resgate. O João Torre voltar. Então,
Foi ali, em 2015, 25 anos de idade já, que eu comecei a ler. Primeira vez que comecei a comprar um livro. Um amigo meu falou assim, cara, ó, Pai Rico, Pai Pobre, toma. Caramba. Que é a abertura de todos. Sim, que legal. Pra alguns cedo, pra alguns tarde. Sim. Até você comentou. Nunca é tarde demais. Até que você comentou, pô, 32 anos, novo ainda. Na minha cabeça, talvez eu sou velho. Olha como é que é engraçado, né? Sim. E aí, cara, comecei a ler, falei, caramba, cara, me resgatou. Até eu sempre citei esse amigo, o Jefferson, um tempo atrás ele viu em algum podcast que eu citei ele ficou emocionado, mandou mensagem. Que a gente não é mais tão próximo, mas ele viu que eu citei ele. Me emprestou esse livro, depois ele emprestou outro. Mas foi o Pai Rico, Pai Pobre mesmo? Pai Rico, Pai Pobre. Li, endoidei. Robert Kiyosaki. Porque eu nunca gostei de estudar, mas não é... Aí eu achava que daí eu era, sei lá, burro, vamos dizer. Mas eu sempre soube que eu tinha destaque na fala, na comunicação, na amizade. Eu sempre fui o cara que liderava a turma. Só que a hora que eu comecei a ler, eu falei, pô, cara, eu gosto de estudar. Basta saber o que eu quero estudar. Isso. A faculdade, as coisas, me jogava coisas que eu não queria. E aí, acabei de ler esse livro, cheguei nele e falei, cara do céu, que livro é esse? Que coisa mais top do mundo. Aí ele, velho, agora toma esse, Segredos da Mente Milionária. Legal. Porque era também a tríade do marketing multinível. O marketing multinível eu gostava de indicar esses livros, né? Exato. E esse meu amigo, ele era dessa empresa. Pô, aí foi... Minha cabeça começou a borbulhar pra empreendedorismo. Eu falei, ó, ficar rico é empreender. Você não vai ficar rico trabalhando pros outros, na minha cabeça. Por causa do livro, né? E aí, com esses amigos do auditório, cara, vamos montar uma escola de empreendedorismo pra jovem? Olha aí. Ia nascer o G4. Cara, se você parar pra pensar, G4 hoje em dia... Pô, consigo pensar em várias hoje em dia, cara. Várias. A gente era muito pioneiro, tipo, muito pioneiro. Era uma startup... Nem sabia que era startup. Eu lembro que daí eu fui ler Startup Enxuta. Que legal. Pô, 25 anos, 2015, 16, começamos. Só que o que acontece? Universitário, cara, né, pessoa no jovem, não tem dinheiro. Não tem. Entendeu? Eu passei por isso, pelo Startup Weekend, né? Já deve ter ouvido falar do Startup Weekend. E era isso, cara. Era ensinar empreendedor jovem a começar a empreender. E é um ensinamento fantástico. Só que aí, no final da história, esbarrava exatamente nisso, né? Putz, como que o cara vai empreender que, primeiro, ele nunca teve não tem muita experiência profissional ainda. E, segundo, não tem grana. É isso aí. E aí era um monte de galera que se juntava, criava negócio e saía correndo atrás de investidor. É isso. Um ou outro deu certo, os que foram mais resilientes, o caso do Thales, né? Que fundou Easy Taxi em uma edição do Startup Weekend. Sim. Mas a grande maioria... adquiriu bastante conhecimento, mas não foi pra frente naquela ocasião, né? Em outras ocasiões acabaram dando certo. Exatamente. E até o Startup Weekend, cheguei perto de conhecer. A gente tem até um amigo em comum, só me fugiu o nome dele agora, um conhecido. Porque o que aconteceu, Tony? Vamos criar essa escola de empreendedorismo? Vamos. E, cara, aí eu sempre fui rádio de internet, como eu falei, eu comecei. Empreendedorismo na internet. Daí era Startse, era... Caramba, o... Startup? Não, aquela... Esqueci a plataforma de empreendedorismo. Endeavor. Endeavor e tal. E aí tava na época da Belpass. Da Belpass, exatamente. Você sabe disso. Cara, comecei. Resumindo, caí Fundação Estudar. Sim, fantástico. Pô, eu tenho um vídeo... Do Lehman, né? Eu tava procurando aqui as fotos antigas pra contar um pouco aqui, né, do crescimento das soluções de investimentos. Eu achei um vídeo meu que eu fiz, na época que ninguém fazia vídeo quase, também mesma história. Quem fazia era a Belpass, era um outro que se destacava. E eu, celular aqui, 2015, quebrado. Caramba. Financeiramente, galera, fui aprovado pela Fundação Estudar pra fazer o programa de liderança, de jovens lideranças do Brasil e tal. E aí, esses meus amigos que tinham condição boa e acreditavam no projeto... Então, acho que você conheceu foi o André Ota. Isso, André Ota, eu comentei com você. André Ota, foi meu braço direito no Startup que ele era da Fundação Estudar. Exatamente, ele tava lá na Fundação Estudar. Perfeito. Ele foi um dos meus mentores, se eu não me engano, quando eu fiz. Isso. E aí, cara, beleza, passei, era em São Paulo a formação. Nunca tinha vindo pra São Paulo, nunca tinha andado de avião. Caramba. Nada, cara, esses meus amigos dessa escola de empreendedorismo. Falei, cara, eu passei aqui e tal, os caras, beleza, velho, comprou a passagem de avião, pode ir pra São Paulo. Pô, então você fala assim, eles mudaram muito a minha vida, eles me fizeram experimentar coisas, né? Eu vim pra São Paulo de avião, participei com essa galera da Fundação Estudar, pô, muito legal. Então eu fui ganhando conhecimento, fui entendendo de empreendedorismo, acho que a vida foi fazendo isso. Só que aí essa história que a gente falou, não dá dinheiro. Sim. O empreendedorismo. E aí, chegou no final desse ano, cara, que eu li muito livro, que eu nunca li na vida, eu li 25 livros no ano, 30 livros no ano. Fiz todos os cursos, porque daí eu fiz a Fundação Estudar. Em São Paulo, eu fiz a Fundação Estudar. Em Santa Catarina, que a gente foi na RD Station, a gente foi na Imaginário, não, numa que era concorrente da Imaginário, o AI. Acho que era o AI, que era o nome. Tá. A gente foi neles. Sim, lembro. Ou era na Imaginário, acho que era na Imaginário mesmo. Tá. A gente foi na sede.
Cara, foi. E aí eu fui. Nesse mesmo ano tava tendo marketing digital. Já era a onda do marketing digital, de mandar muito e-mail marketing, começar aquela onda de lançamento de infoproduto. RD disparando, RD. E você começar. De lançamento, isso. E aí eu fiz o fórmula de lançamento, cara. Ah, você fez aí com o Érico Rocha. Com o Érico, a turma 4. Caramba. 4 ou 3, se eu não me engano. Tinha cara do meu lado, que hoje em dia são monstros na internet. Tipo, Mairo Vergara deu aula de inglês, Gabriel Goff, que sumiu depois, Murilo Gun. Os caras sentaram do meu lado, Tony. O que acontece? O Weber Carvalho, que foi do clube, ele era também do Érico Rocha e, pô, como é que é o nome da empresa dele? Do curso preparatório, putz, me esqueci. Dos cursinhos, mas, putz, empresa gigante, cara, fez lá atrás também a forma de lançamento. E ali foi um aprendizado pra mim, porque eu tive acesso a muita coisa boa, a oportunidade caiu na minha mão, mas eu não tava preparado. Entendi. Porque eu ainda tava me resgatando de um processo aí de depressão, vamos dizer, e eu não tinha, cara, recurso financeiro, eu não tinha nada. E como a gente estava com essa escola de empreendedorismo, eu tinha tanto conhecimento, eu era convidado para palestrar em faculdades, na turma de engenharia, na turma de comunicação, para falar sobre empreendedorismo. Eu ia lá, falava uma puta história, contava até um pouco da minha história, falava de empreendedorismo, saía de lá, pegava ônibus para ir embora para minha casa. Então assim, cara, foi um ano que me carregou muito mentalmente. Eu aprendi muito, mas eu não tive nenhum resultado. Sim. Resultado financeiro. Talvez eu tive resultado emocional, reconhecimento, de ganhar experiência. Conteúdo, conhecimento, isso. Mas financeiro não. Então chegou no final do ano, cara, eu falei, cara, eu tô fazendo uma porrada de coisa e nada tá indo pra frente. Porque você não entrega... Nada se tangibiliza em resultado, né? Cara, tive uma reflexão comigo mesmo, numa praia com os amigos, eu sem dinheiro na praia, nem queria ter ido pra aquela praia, os meus amigos me arrastaram. Falei assim, cara, eu preciso tomar as rédeas, escolher uma coisa só. Ser bom numa coisa só. Agora a gente entra no foco, que a gente até depois de um tempo virou só consórcio imobiliário. O que eu tenho na minha mão hoje? Pô, a escola de empreendedorismo. Falei, cara, infelizmente pra mim vou ter que largar. Sim. Meus amigos que são sócios, eles podem esperar 10 anos esse projeto dar certo. A família deles, eles têm outro tipo de trabalho, eles conseguem. Eu não. Sim. Não dá. Marketing multinível, essas coisas, não. Que fosse de projeto, não. O que sobrou? O consórcio, porque o consórcio estava lá ainda. A empresa estava aberta e o Gustavo estava trabalhando. O Gustavo estava trabalhando, tá. Normal. Aí eu falei assim, cara, eu fiquei desgostoso do mercado, eu fui atrás de outras coisas, o Gustavo tá lá, tijolinho por tijolinho. Quando a gente começou, ele tinha um Golzinho, agora ele tem um Civic. Ele era solteiro, agora ele noivou. Foi pro Chile com a mulher dele. Falei, não é o produto que é ruim, o mercado que é ruim, é eu, João Torre, que tô mal pra caramba comigo mesmo. Aí eu falei assim, Tony, nesse dia, cara, dezembro de 2016, eu falei assim, ó, eu vou ser o cara mais conhecido do Brasil em consórcio. Que legal, cara. E eu falei assim, eu vou usar todo o conhecimento que eu adquiri de forma de lançamento, não sei o quê. Eu falei, não vou vender curso. Perfeito. Mas eu vou criar tanto conteúdo que eu vou ser o cara mais conhecido do Brasil. E aí eu lembro, cara, comecei a gravar vídeo, eu brinco com o pessoal lá no escritório, meus colaboradores, eu colocava o celular no chão, assim, ó. De baixo pra cima, cara, pegava, parecia minhas pernas, quase que aparecia cenas que não poderiam. Sabe? Porque pra fazer pela primeira vez, ninguém fazia, cara. Tipo, querer perder bloqueio, a galera te chamar de blogueirinha, aquela história toda. Comecei a gravar vídeo, eu falei, eu vou fazer o que tem que ser feito. E eu não vou pensar no resultado. Sim. Se eu fizer o que tem que ser feito, o resultado vai vir. Se eu for consistente, resiliente, tiver disciplina. Cara, 2016 pra 17 minha vida melhorou um pouco. 17 pra 18 melhorou bem. 18 pra 19 melhorou bastante. 19 pra quem a gente tá agora, cara, tipo, não dá pra acreditar. Legal. E eu fiz um curso de coach uma vez em 2019. Vou contar essa história rapidinho, porque acabou de acontecer. E aí, nesse curso de coach, o cara fala, escreva a sua vida épica, a sua vida dos sonhos. Sim. Daqui a 5 anos, 10 anos. Como você se imagina. Isso, mas daí, como você se imagina, mas agora descreve um dia dessa vida acontecendo. Acontecendo o dia, acordei, tal. E aí, cara, a gente acabou de fazer a mudança aqui em São Paulo, você sabe? Acabei de mudar de apartamento. Sim. Tava tirando as coisas do apartamento antigo, do apartamento que a gente tava aqui em São Paulo já, que a gente mudou ano passado, pro apartamento novo agora, semana passada. E achei essa apostila do curso. Que legal. Falei, cara, amor, deixa eu ler aqui pra você a minha vida épica. Falei assim, ó, acordei, tô com os meus filhos, ainda tô sem filhos, né? Morando comigo, tem uma filha que não mora comigo, mas com a minha mulher tô sem filhos. Acordei, tomei café com a minha família, meus filhos, peguei meu carro importado, porque na época não tinha carro importado. Cara, hoje em dia eu já matei a vontade do importado. Eu comprei em Maringá, usei, desfrutei, já vendi, porque eu nem ligo mais pra isso. Mas na época era meu sonho, então eu tava lá, peguei meu carro importado. Já deu o checkzinho. Já deu o check. Tal. Aí falei assim, cheguei no escritório e descobri que a gente foi o primeiro do Brasil. Caramba.
Olha aqui. A hora que eu li isso pra ela, cara, soltei o caderno na mão, no chão, comecei a chorar. Porque acabou de acontecer em fevereiro. Que legal, cara. Então, Parabéns. assim, tudo que eu escrevi lá em 19 aconteceu. É Então aí eu matei um pouquinho da história, senão a gente vai ficar falando só da minha história, mas, cara, é isso. E aí, só pra aprendizado de empreendedorismo foi isso, cara. Eu vejo muita gente, até hoje o conselho que eu dou pra maior parte de pessoas que vêm falar comigo, até meus colaboradores também, porque eles são PJ, meus assessores de investimento. Sim. Pô, fui convidado pra palestrar não sei na onde, fui convidado pra escrever um livro, fui convidado... Falei, cara, tá tudo bem. Mas você vai demandar uma energia lá, que você não vai ser o mesmo aqui. E se você demandasse aquela mesma energia que você vai demandar pra fazer esse livro, aqui, você ia triplicar o seu faturamento aqui dentro. É aquela história, né? Foi sua jornada, não tem do que se arrepender, teve que passar pelo que você passou, mas imagina se você tivesse essa clareza que você teve em dezembro de 2016, se você tivesse tido isso em 2014, 2013. É isso aí. Né? Você não teria adiantado o processo. Você não teria se envolvido com todas essas distrações, né? Isso. Que foram importantes, Sim. tiveram sua importância, Sim. mas, né, pô, você estaria 3 anos à frente. Exatamente. Né? Mas, pô, fantástico. Eu acho que tem vários insights aí que a gente ouviu, cara. Inclusive, aproveitando um pouquinho desse do final, eu acho que é um exercício importante. E assim, existem várias formas de ser feito. Mas essa questão de visualizar de alguma forma, né, o que você quer ter daqui a 5, daqui a 10 anos, né? Quer seja um bem material, como você falou, putz, cara, mentalizei o carro, tive, aproveitei, desfrutei. Não era algo, né, que fazia muita diferença na sua vida, ótimo, mas você já pôde dar aquele cheque. Ou talvez algo ainda mais, né, importante, pô, a questão que você falou, cara, quero ser o número 1 do Brasil, né, putz, e conquistar aquilo, né, você teve um propósito, você tinha uma visão, você tinha um objetivo, né? Sim. E alcançar aquilo ali. Porque muitas vezes as pessoas olham pra gente, né? E falam, cara, quero empreender, quero ser que nem o João, quero ser que nem o Tony. Cara, isso não é forte o suficiente, entendeu? Pra uma pessoa, quero ser que nem fulano. Não é forte o suficiente. Você tem que ter o seu propósito, você tem que ter os seus objetivos, né? A sua visão, né? Sim. Então, acho que esse exercício aí que você fez foi bem legal, cara. E me conta mais, então. Você chegou a ser o número 1, em que sentido? Que história é essa? E foi agora em fevereiro? Foi agora em fevereiro. Que legal. Cara, então aí focamos 100% no consórcio, né? Como eu falei pra você. Saímos da concessionária da Ford por opção própria para pegar outras marcas, começar a aprender mais. A gente vendia o de automóvel, só que tem a história, assim... Isso foi em que ano que vocês mudaram essa 2015, 2016, essa fase minha aí que eu tava já envolvido com o pessoal do coworking. Mas aí já largaram o automóvel, ou não? Não. Automóvel sempre foi o carro-chefe. Mas daí outras marcas, não só o da Ford. Outras marcas de consórcio, várias marcas. E o Gustavo veio comigo pro coworking desses amigos. Então ele ficava trabalhando com o consórcio no coworking e eu fuçando em outras coisas. E aí agora, quando eu voltei o foco, a gente continuou no coworking e eu voltei o foco pro consórcio. E aí a gente começou a estudar mais, porque daí, como a minha cabeça abriu, eu comecei a falar, cara, esse daqui é um puta de um produto. Certo. Mas como que a gente pode ser inovador e disruptivo nesse mercado? Tá. Que é igual você falou, a gente tá empreendendo no mercado tradicional. Isso. Mega tradicional. Então a gente começou, vamos achar empresa, vamos achar uma nova empresa nova, um produto novo, vamos nós aprender soluções diferentes do que o mercado entrega. Então assim, o mercado entrega você bem de consumo. Faz um consórcio comprar sua casa, faz um consórcio comprar seu carro. Isso. Então, a gente até no consórcio de automóvel, a gente já vendia para bastante empresário para fazer capital de giro. Tá. Porque ele comprava o próprio automóvel dele. Revendia. Comprava o próprio automóvel dele quitado, levantava o dinheiro e fazia capital de giro na empresa. A juros muito mais barato. Entendi. Então isso já era uma sacada nossa. Sim. De expertise de mercado. Poucos faziam. Poucos vendiam para cliente assim. Certo. Já começou a falar, cara, o consórcio ele é melhor para classe B, classe A. Mais fácil de vender, o cara tem mais acesso à parcela, ele consegue dar um lance, ele consegue fazer tal coisa. Começamos a mudar nosso público, porque a gente teve acesso a um público melhor por esses amigos do coworking. Entendi. Começamos a relacionar com esses amigos do coworking. E foi fazendo essa mudança. E aí, quando você está preparado, as oportunidades aparecem. Isso. Chegou pra gente uma administradora chamada HS Consórcios, que é do Grupo Erval. Tá. O Grupo Erval é um grupo familiar. A gente tem muitos amigos aqui no G4 que é grupo familiar. Sim. De 2 irmãos do interior do Rio Grande do Sul. Um grupo muito forte. Que eles são donos da iPlace. Então toda a iPlace é deles. Eles são donos da Madeireira Erval, lojas Taqui, lojas da Vivo. Então é um grupo bilionário, né, muito forte. E eles montaram a empresa de consórcio há 30 anos atrás. Tá. Ela era forte no Sul e ela foi crescendo. Certo. E aí eles fazem a prospecção de novos representantes também. E aí chegou um coordenador deles, abordou a gente lá em Maringá. Legal. Cara, pô, falaram de vocês, já estão um tempo no mercado. E o legal também, assim, jogo de prestação de serviço, eu vi alguém falando isso esse dia, eu sempre falei,
pra gente, quanto mais tempo você aguenta no mercado, Sim. ele é bom. Porque quanto mais anos você tem de experiência, você passa mais credibilidade. A pessoa confia mais. Sim. Então, por mais que você ainda não esteja ganhando muito dinheiro, aguenta, cara. Porque prestação de serviço, você precisa ter know-how, você precisa ter histórico, você precisa ter um CNPJ de muitos anos. Exato. Então, esse cara só procurou a gente porque, pô, já fazia... Ele chegou na gente em 2018. A gente abriu o CNPJ em 2012. Já tinha 5 anos. Tinha 6 anos, 6 anos. né? 8 de experiência e 6 de CNPJ. Aham. Então ele chegou na gente, pô, você já tem CNPJ, nunca teve nenhuma reclamação, né? Se você puxa reclamar aqui alguma coisa, nunca teve nada, histórico bom. Todas as administradoras falam bem de vocês. Legal. E o produto deles já era disruptivo. Certo. Era um produto inovador no mercado. Que era... Mas era exclusivo para imobiliário? Não, eles têm todos os tipos. Tá. O que é o produto inovador? Eles têm a meia parcela do consórcio. Até você ser contemplado no consórcio, você paga só metade do valor dele. Ô, louco. Porque você ainda não tem o bem na mão. Aí eu falei, pô, interessante isso, hein, cara. A primeiro momento, cabeça de vendedor, eu falei, mas eu vou vender pela metade, vou ganhar metade, então eu não quero. Tu vive de comissão, né, cara? Vendedor é foda. E pior que é isso mesmo que acontece. É isso mesmo. Só que aí, aí o detalhe da empresa que dá treinamento bom, né? Quando a gente falou, lá atrás, as empresas não davam treinamento, a gente não gostava. Essa empresa, que a gente apresenta hoje, a HS, ela deu um baita de um treinamento. Aham. O cara explicou como que é o produto, como que você vende para investidores, Sim. como que pode ganhar dinheiro com isso, o cliente. Legal. Eu nunca tinha visto dessa forma. Falei, caramba, cara, é isso. Aí abraçamos com facas e dentes. Só eu e o Gustavo. Final de 2018. Pegamos bem no finalzinho, outubro pra frente, fizemos uma venda ou outra. E o Gustavo foi na convenção deles no final do ano. Porque eles têm sempre uma convenção. O Gustavo foi pra assistir, porque é em Gramado. O Gustavo tem uma cunhada que mora lá. Ele falou, pô, vou visitar minha cunhada e já vou lá ver. E aí, pô, cara, a convenção dos caras é animal, baita cultura, os 30 primeiros sobem no palco, ganha viagem, coisa que a gente nunca tinha vivido. Aí o Gustavo voltou e falou assim, cara do céu, a gente vai subir no palco desse negócio aqui, vamos ganhar viagem, velho. Ele endoidou. E eu nem fui, mas ele conseguiu passar essa energia pra mim. Entendi. E ele falou assim, a HS, ela tem uma cultura de montar escritórios. É uma cultura deles, lá do Rio Grande do Sul. Porque, igual eu te falei, a gente era vendedor de consórcio pastinha. Sim. Trabalhava em coworking. Eles queriam, até pro movimento deles de brand, de fortalecer a marca, eles gostam de montar escritórios físico, eles gostam que o representante monta o escritório. Dá uma credibilidade, né? Porque eles subsidiam uma parte do valor do escritório para fazer a fachada deles, a cor deles e tal. Então, no primeiro momento, que era o nosso escritório antigo, até a gente fazia pouco tempo atrás a mudança e fazer o G4. Isso. Então, a gente montou um escritório, a fachada era toda HS, não era SI, tinha um SIzinho só na ponta. Entendi. Era toda HS, porque a HS subsidiou, então por isso que a gente aceitou. Só que pra montar a interna do escritório, Tony, mesmo a gente já começando a prosperar ali um pouquinho, Tem um pouco de... é que prosperar pra gente que veio do zero, na época eu tava ganhando 5, 7 mil reais, né? Pô, prosperando. Aí a gente não tinha grana guardada ainda suficiente, eu e o Gustavo, pra fazer a parte interna do escritório. E era um escritório de 60 metros quadrados. E aí o terceiro sócio que entrou na jogada, que é o Gessé, hoje todos nós estamos no G4 envolvido. O Gustavo tá no Scale, o Gessé já fez imersão, vai entrar no Scale. Que legal. O Gessé tava procurando uma franquia pra comprar. Ele tinha saído, tava fazendo uma transição de carreira, ele tinha um dinheiro, tava procurando uma franquia. Ele ia comprar uma franquia da Stone, máquina de cartão. Caramba. E a Stone, ela escolhe os franqueados, processo seletivo também. Sim, Chegou no momento lá, ela escolheu outro cara, não escolheu o Gessé. E a gente era amigo de festa, assim, eu e ele. Falei, cara, vem cá, eu vou abrir os números pra você. Os números são esse, lá você ia ter que investir alto, aqui você investe menos, é só montar o escritório pra gente, a interna, e você entra de sócio. Eu dei 33 pra ele. Caramba! Tipo, loucura, não sabia nada. Loucura não, porque foi a melhor coisa que a gente fez. Pô, ele sabe, eu sou grato. Deu certo. Deu certo, sou grato muito. Mas não façam isso. A gente não sabia que era valor. Hoje com o G4 talvez eu faria diferente, né? Não sabia que era valor, que era nada. Aposto que não teve nem Invest, nada, nem Cliff, nada, né? Você monta o escritório pra gente? Monta. Então vem, pronto. Foi isso. Muito bom. E aí, Tony, cara, montamos, a gente morria de medo de ter colaboradores, cara. E esse sempre foi um medo, assim, de geral que trabalhava com consórcio ou com seguros, que são representantes autônomos, você colocar alguém, ou se você CLT, essas pessoas gostam de ser lobo solitário. É verdade. É normal isso. A gente tem amigos até hoje que são lobos solitários. Sim. E a galera da HS tem mais essa cultura de contratação, dos escritórios contratar. E falando pra gente, falando pra gente, cara, contrata pessoas. Mas vocês, então, até 2018 não tinha... 19. Não tinha equipe? Não tinha equipe, cara. Que loucura, cara. Os 3 sócios. Que loucura. Aí, 2019, começamos. Pegamos um amigo aqui, outro ali, tal. E aí, a gente queria subir no palco da HS. Aí, era os
acho que eram os 40 primeiros a subir no palco, algo assim. Então, nosso primeiro ano de vendas com eles, em 2019, foi o primeiro ano, o ano cheio, chegou na convenção de 19 para 20, subimos no palco, 37º do Brasil. São 800 escritórios. Mas no primeiro ano já entramos com 2 colaboradores, 3. Sim. Caraca, cara, é isso. Você sentiu o gostinho? Aí eu lembro que eu peguei essas coisas de você falou, aí eu gosto muito disso, porque deu certo pra mim, eu visualizo e coloco os objetivos e fico me vendo lá já. Eu peguei o microfone, eu que sou o porta-voz do time, dá pra perceber aqui que eu falo muito. Peguei o microfone lá no palco e falei assim, ó, seguinte... Tony, não, fala pouco. Tá tranquilo. Falei, ó, seguinte, eu vou voltar no que vem entre o top 10. Que legal. Aí, beleza. Cara, 2020... A equipe foi ali pra 5 pessoas, no máximo umas 7 pessoas. Só que veio a pandemia, não teve a convenção e tal. Resumiu que a gente ficou, se eu não me engano, em 15º, não chegou no top 10. Mas progrediu. Progrediu muito, muito. Pô, 37º. Exato. Né? E aí, já falando de números, a gente começou a ver a empresa, aí a gente já começou a crescer mais de 100%, ano a ano. Legal. Tanto de colaboradores, como de faturamento. Começamos a dobrar de tamanho. Aí, 2021... A gente foi ali pra 10 pessoas, se eu não me engano, que em 2021 eu vim pro G4. Sim. Aí que entrou Foi quando você fez a imersão. Quando eu fiz a imersão, maio de 21. E você fez a imersão por alguma foi por influência do Joe, do Márcio? Foi. Porque assim, a questão de querer estudar já estava muito intrínseca em mim, porque eu contei a história lá de 2015 e 2016. Então eu já tinha despertado pro mundo de curso, empreendedorismo. Então eu tinha feito Érico Rocha, tinha feito coach, tinha feito... uma porrada de curso já na vida. Então eu era um apaixonado por curso. Sim. Já tinha isso na veia. Já tinha isso na veia, já. Então, assim, até antes, quando a gente montou a empresa ali, que a gente viu que a gente era 3 vendedores, não sabia fazer gestão, a gente contratou um amigo nosso que faz parte do Scale, que é o Rodolfo Grow. Ah, o Rodolfo. Lá de Maringá, a gente contratou ele para dar uma consultoria pra gente, ensinar um pouquinho a gente ser mais gestores, mais líderes. Foi um momento que a gente aprendeu, porque os 3 sócios, cada um tocava de tudo. Tá. Podia ser qualquer um contratar, podia ser qualquer um fazer o marketing, podia ser qualquer um fazer... E aí todo mundo, a gente chama, aqui no G4, a gente chama de futebol de criança, né? Tipo, a bola tá indo pro lado de lá, vai todo mundo atrás da bola e corre atrás de... É isso. E aí o Grow deu esse primeiro norte pra gente, ele aplicou aquela análise comportamental. Legal. Ele fez a devolutiva pra gente. Eles falaram assim, ó, se vocês colocarem o João pra cuidar de planilha, fazer financeiro, essas coisas, vai matar o cara. O João tem que estar na rua. Ele vai pular pela janela. Se mandar ele sentar e escrever alguma coisa, você vai matar o cara. Ele tem que estar na rua. Ele tem que estar viajando. Tanto que eu que tô nos on the road, isso, né? Eu que tô no clube, né? Porque eu que sou esse cara, né? Que faz esse lobby, vamos dizer. O relacionamento. E aí foi muito bom. Então, assim, como eu dos 3 fui sempre mais desperto, e eles, graças a Deus, a gente tinha um relacionamento muito bom, eles sempre acataram essas coisas minhas, sabe? Tipo, legal. A gente precisa trazer então, esse cara vocês sempre tiveram um alinhamento legal entre os sócios. Muito bom. E aí, a hora que o Grow fez isso, aí resolveu. Porque ele falou assim, ó, o João é o marqueteiro, o relacionamento. Então, tudo que é marketing, essas coisas, é o João. O Gustavo é totalmente administrativo e financeiro. Tá. Ele é um baita do vendedor, Gustavo. Até hoje ele vende. Mas ele é mais puxado para administrativo e financeiro. Perfeito. Mas é uma empresa de venda, todo mundo tem que ser meio todo vendedor. Mundo tem que vender, isso. E o GC é um baita professor, líder da turma. Vai a campo com a turma, pega o cara na mão, desenha pro cara, escreve, né? Que é coisa que eu não tenho tanta paciência. Eu lidero mais pelo exemplo, né? E aí, beleza, cara. Então foi muito bom. Daí a gente começou a ter os colaboradores e aí foi total influência do Joe. Porque como Maringá, a gente comentou, é interior, a família deles fizeram muito pela cidade, você sabe um pouco a história, né? Ficaram muito grandes lá com as empresas deles. Inclusive vamos ter a mãe deles no próximo encontro nosso. No Class, vai contar uma baita de uma história, né? Ela tem muito patrimônio lá, um investidor imobiliário muito forte, construiu uma empresa muito, muito bonita. E o Joe começou a fazer festas na cidade, né? Então, assim, ele é referência na cidade. É difícil alguém da cidade que não segue ele. E eu tinha já uma proximidade, mas não uma amizade, por conta das festas. Inclusive, a Agma, eu cantei no aniversário dela já. Ah, foi? Já cantei no aniversário dela. Então, assim, a gente tinha essa proximidade. A gente não era amigo de, vem aqui em casa, né? Claro. Hoje somos. Muito legal isso também. Até já fiz um post no meu Instagram uma vez falando disso. Falei, de prestador de serviço, hoje eu virei amigo do cara porque eu nunca desisti do meu sonho. E aí, o Joe postou, na época, o diretor da Ministre, da empresa dele, era um amigão meu, pessoal, que é o João Pedro. O João Pedro veio junto com eles, eu mandei pro JP, falei, Jota, como é que é isso? Ele, cara, você vai pirar, ele sabe que eu gostava disso, ele fez cursos comigo passados. Isso quando eles vieram pra imersão. Pra imersão, que era... Acho que foi 2020, né? 2020, eu demorei pra vir daí, né? Porque, era investimento alto, toda aquela história, todo mundo sabe... Até hoje o pessoal vem me consultar, vale a pena, porque é alto investimento. Eu falo, cara, é só você ver minha história, se ver se vale a pena ou não. Boa.
Aí, pô, vim pra cá. Tá, e aí vim pra cá. Quando eu vim pra cá, a gente tinha 8 colaboradores, né? É maio de 2021. A gente tava lá entre 20º e 15º do Brasil. E agora, pra resumir daí a história, de 8 colaboradores, hoje a gente tá com 25. Caramba. De 15º do Brasil, eu subi no palco como 10º, como nono, em 2020, no início de 22, que era a convenção de 21 pra 22. Isso. 22 pra 23, agora a gente subiu no palco como 3º do Brasil. Caramba. E em fevereiro, agora a gente bateu o 1º do Brasil. Pô, então, de 23 pra 24, quero ver você lá como primeiro. Pô, tem chance. Se a gente manter a produção, tem muita chance. É o nosso objetivo. Que legal. Até, cara. na verdade, a gente tava com o objetivo de segundo, né, pra não ser tão sonhador, vamos dizer. Ansiosos. Isso. Mas a nossa equipe surpreendeu a gente. Que legal. Então eu falei, pô, quem subiu a barra foi vocês, não foi eu, então vocês se fuderam, modo de dizer. Agora a bronca é deles. Agora vamos pra cima, pô, porque eu não posso postar que a gente tá vendendo menos do que a gente vendeu. Não dá. Rede social é foda. Me diz uma coisa, então vocês começaram esse processo de contratar a equipe em 2019. Então estamos falando aí de 4 anos, né? 4 anos. Tá. E aí em 4 anos vocês contrataram essas 28? 25, essas 25, né? Formaram esse time. Cara, qual foi o maior desafio para quem não tinha essa cultura de time, de empresa, de liderança, de contratar? Qual foi o maior desafio aí para vocês, seus sócios, nessa parte? Desafios diários, né? Tá sendo até hoje. Sim, com certeza. E eu tento deixar muito claro isso pro pessoal, porque eu falo assim, até eles, né, nossos assessores, a gente se vende como 13 anos de experiência, que é o que a gente tem de experiência. Sim. Mas de gestores, são 4 anos. É isso que eu deixo Legal. claro pra eles. Então, assim, cara, eu tenho experiência de vender, mas eu não tenho experiência de cuidar de gente. Então Então eu vou errar muito. Sim. Eu me estudo, tô lá no G4 Club. E você deixa isso claro com a galera? Sempre. Que legal, sempre, cara. sempre, Transparência, sempre, né? Sempre. A gente A é galera muito deve transparente. admirar muito isso. Muito. E aí eu falo assim, então... E até tem um case bem legal, conto daqui a pouco. Quando eu pedi uma convenção, contei esse tempo atrás pro Daniel Ivanenko aqui do clube. Eu pedi uma convenção, porque a gente não tava batendo meta. Eu chamei todo mundo da convenção e eu falei que eu errei. Já vou contar essa história já. Depois que eu falei que eu errei, no outro mês a gente bateu o recorde histórico. Caramba, no mês seguinte? No mês seguinte. Caramba. É uma história legal, que é sobre isso também. Mas conta aí, tô curioso. É que foi o seguinte, é um erro de gestão aí de pessoas e tudo mais. A gente começou a crescer, como eu falei, sempre dobrar de tamanho. Isso. 100%. De 20 para 20... Não, de 21 para 22... 21 para 22. Isso, 21 para 22. Como a gente vinha crescendo 100%, 19 para 20, 100%. 20 para 21, 100%. De 21 para 22, a gente falou, cara, eu quero crescer 150. Tá. Joguei lá em cima. Eu peguei esse 150%, eu dividi por 12. Tá. Eu não fiz uma escadinha, progressão. Eu dividi por 12 e já iniciei o ano, carrego lá em cima. A minha galera, a gente era acostumado a vender, não sei, uma média, se eu não me engano, de 20 milhões, eu queria 33. Cara, janeiro não bateu, fevereiro não bateu, março não bateu. O que tava acontecendo? E a nossa Motivou a galera. Isso, a nossa galera é muito boa. Eu sou apaixonado da nossa galera. O maior elogio que a gente recebe diariamente, Tony, quando eu vou pra Maringá, eu acabei de voltar de Maringá, é assim, cara, que equipe que vocês têm, cara? Como que vocês criaram essa cultura, velho? Cara, como que todo mundo é tão profissional, tão bom assim, cara? Tão fudido, comunicador. Legal. Então, assim, é fantástico. Eu deixo claro pra eles. A gente tem a melhor empresa do Brasil. Tanto que a gente bateu o melhor do Brasil. Só que aí, o que tava acontecendo? A gente faz a reunião de fechamento de números. Então, é gestão à vista, gestão transparente. Isso. Mostrava e falava assim, ó, atingimos 60% da meta. 70% da meta. E aí ficava clima bosta. Aí foi indo, clima bosta. Aí chegou, acho que se eu não me engano. Muito bom. Se eu não me engano, era um webinar. Esse erro é muito comum. Cara. Muito comum. Muito se eu não me engano, era um webinar do G4. Tá. Mas esse webinar, o cara não tava falando sobre isso. Mas eu tava assistindo, e aí esses webinars, a sua cabeça fica fritando. Aí veio um insight na minha cabeça. Eu falei assim, cara, nossa galera tá desmotivada, porque não tá batendo meta. Só que a gente tá vendendo muito mais que ano passado. Exato. Aí eu peguei. No meio do webinar, mandei mensagem pro nosso financeiro, falei, Renan, puxa pra mim, janeiro de 20 a junho de 20 e janeiro de 21 a junho de 21. Renan puxou, tava crescendo 67%. 67% tava crescendo, cara. E a minha galera tudo desmotivada. Triste. Falei assim, Renan, aluga uma chácara, pega barril de chopp, pega pagode, contrata um churrasqueiro, tal. Os caras não entenderam nada. O Gustavo, o GC não entenderam nada. Eu falei, velho, deixa comigo, vamos fazer uma convenção. E nem tinha hábito de convenção, tá aprendendo. Eu falei, aprendendo. Beleza, cara, convenção foi top pra caramba, acho que foi feijoada, cara, um negócio fantástico. Aí, no início, de manhã a gente vai contar novidades, né, essas coisas.
fiz uma baita de uma apresentação, falei assim, ó, queria falar pra vocês que a gente errou. Assim, aí essa história que eu falo todo dia, eu já falava isso antes. Falei, vocês sabem que faz apenas 3 anos que a gente é gestor de pessoas, tô lá no G4, a gente tá estudando, tá aprendendo. A gente fez a reunião no começo do ano pra traçar a meta do próximo ano, jogar uma meta lá em cima, e não é assim. Ninguém cresce 150% todo ano. De um mês pro outro. Não dá. Exato. Entendeu? Não dá. Eu falei, então eu queria pedir desculpa pra vocês, a gente vai reajustar essa meta. Caraca, a galera deve ter pirado. Reajustamos a meta. Em junho, Tony. Em julho, pum, recorde histórico, velho. 25 milhões, 27 milhões, acho que era o recorde do escritório. Na época, Passou depois, no final do ano, 28, depois 32, 33, hoje a gente tá vendendo 45. Caraca. E quando eu entrei no G4, a gente vendia, entrei no G4 super feliz que a gente tinha batido o nosso recorde histórico de 15 milhões no mês com 8 pessoas. Olha aí. Então hoje a gente tá em 45 milhões com 25 pessoas. Olha aí. Meta de 50, 60. Escritório novo que cabe 60 pessoas. A gente tá com 25, mas cabe 60. Lindo aquele escritório. Ficou, muito cara. bonito. Lindo. E com o tempo agora fazendo essa expansão que eu vim para São Paulo, então começar a criar unidades. Conta aí, exato, qual que é essa fase agora? Entendi, tá bem, deu para entender bastante aí esse histórico, né, esses 13 anos, né, de escritório. Primeiro não era empresa, era só um CNPJ, né, para ajudar lá na operação de vocês. E aí teve esse momento pessoal seu, com essa epifania, pode-se dizer assim, né, de você lá no fundo do poço, pô, não é isso que eu quero, e aí voltou. E aí começou a criar algo mais consistente, depois que virou empresa, e aí de ter virado realmente uma empresa, né, achou esse parceiro, né, que isso é importante também com certeza. Na jornada de todo mundo, ter essas parcerias, achou esse parceiro que é a HS, e aí sim se tornou uma empresa, né, começou a contratar pessoas, entendeu que isso é um canal de crescimento, é uma via de crescimento. Com certeza. Né, então foi a estratégia de growth de vocês. Escalonável, né? A primeira estratégia, né, digamos assim, de growth de vocês. E aí agora vocês estão partindo para acredito que é uma outra estratégia de growth, né? Uma outra estratégia para vocês continuarem crescendo, que é a expansão do escritório, é isso? Perfeito, exatamente. Como está funcionando? E começou ano passado, né? Começou. 2022. Isso, comigo, eu vim para cá, mas também tem no meio do caminho erros que você aprende com isso. A gente teve, até quando eu entrei no G4, no clube, eu fiz uma imersão e entrei no clube. Foi o mesmo momento que a gente tava bem... Foi logo em seguida que você entrou? Como que foi? Foi, um mês depois. Um mês depois, tá. Naquele mesmo momento a gente tava montando uma franqueadora. Então, peraí, você já tinha um clube mais ou menos em mente, né? Quando você veio fazer a Já, tinha como um foco. Tá, legal, bacana. Até fala, eu contei lá no On The Road de Maringá, falei assim, o clube, galera gigante e tal, eu via que o Joe tava, falei, cara, não tem ninguém de consórcio no clube. A minha meta é ser a maior do Brasil, eu tenho que estar com esses caras, que é o ambiente. Que você falou, você acredita no ambiente? Eu acredito muito. Falei, eu vi o cavalo branco selado passando na minha frente, falei, cara, tem que ser nosso, a gente tem que estar aqui dentro. Cheguei na Carol, enchi o saco dela, falei, vou entrar no clube e entrei. Então isso é legal, cara, deixa eu pegar um pouquinho essa história aí, que isso é legal, porque muita gente olha pro que a gente faz no G4 Club e realmente a gente faz umas coisas muito pomposas, né, de alto nível, e realmente tem uma galera lá, né, de altíssimo, todo mundo é de alto nível, né, mas tem uma galera que se destaca um pouco na questão do momento e do patamar que a empresa tá, né? Mas dentro, né, deste cenário, não deixa de ser um ambiente democrático. Totalmente. No sentido de que, cara, ou mais do que democrático, talvez seja meritocrático, né? No sentido de que você pode entrar lá um pouquinho menor, né, ou menor do que os outros, mas, cara, você tá com todas as ferramentas que você tem à sua disposição do clube lá para você poder aprender, desenvolver e com certeza. Ampliar o seu negócio, né? Se é o que você deseja, né? Lá você tem conhecimento, você tem relacionamento do melhor nível possível e você tem aprendizado, né? Com alguns dos melhores professores do mundo, e você tem a oportunidade de fazer negócio com as empresas que estão lá ou com a rede dessas pessoas que estão lá. Com certeza. Né? Cara, e você soube aproveitar muito bem isso, né? Muito, e renova muito a sua crença, sabe? Porque o que acontece? O último On The Road que eu fui em Curitiba, a gente tá vindo de recorde, já tinha lançado lá na rede social que foi o nosso recorde, todo mundo tá vendo, e já tá indo pro 3º ano quase de clube, então todo mundo acompanhou o nosso crescimento. E, pô, eu sentado de lado, igual você falou, de pessoas que têm patamares, empresas que faturam bi. E esse cara falar pra mim, cara, você pode me ensinar o que você tá fazendo? Isso é fantástico. Você pode me dar um conselho, porque eu tô achando fantástico, eu quero, como que você tá fazendo isso, como você tá pensando na sucessão, como você tá pensando no partnership. Eu acho que você tá falando do Dudu, né?
Dudu. E o Dudu tem essa característica, né, cara? Dudu, Cara, pra quem não conhece, ele é membro do G4 Clube, né? Vai ser, né, o sucessor aí do Grupo Potencial, que é um dos maiores grupos de biodiesel do mundo, né? Sim. E é um cara que tem essa pegada, assim, fantástica, né? O cara tá numa empresa, porra, bilionária, né? O cara com a vida feita, podemos dizer assim, mas mesmo assim não é um cara que deixa de ter a curiosidade, né? Querer aprender, querer estar junto, né? E vários deles, né? Desde o Dudu até vários, Mazon. Exato. Cara, João, o que você tá fazendo? Como que é? Como que faz pra contratar? É o que todo mundo pergunta, porque como eu falei, a sua cultura, né? O que a galera mais admira é a nossa equipe. Então, como que você faz pra contratar? E é legal até porque é o que o Thales fala, né? Que é muito você ser o exemplo e você tá na rede social, porque daí a pessoa se atrai semelhantes. Exato. Então, assim, cara, minha contratação hoje... E isso ajudou e ajuda na questão da cultura? Ajuda muito, 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 porque a galera já vem comprada, porque o cara te segue, ele te segue, se inspira em você, ele quer ser igual a você. Então ele já vem com a sua cultura comprada. Ele sabe como é que tem que ser o negócio. E as contratações que a gente tinha feito até eu ter feito o G4, a imersão, já tinham sido de pessoas que veio pela rede social que a gente tem um relacionamento, amizade. Mas não tinha me ligado que tinha sido por causa disso. Entendi. A hora que o Thales contou, daí caiu a ficha. Era intuitivo, não era intencional. Isso. Aí hoje em dia é total intencional. Então é necessário eu ter esse lifestyle, é necessário eu ter essas postagens, porque atrai muito. Então toda hora que a gente quer contratar com força mesmo, os meninos já falam, João, senta, grava um vídeo, faz um vídeo muito bom, que a gente precisa agora que entra a pessoa desse jeito. Que legal. Então é o que a gente usa. Que legal. E, cara, a ferramenta do G4, assim, a gente comprou muito a causa. Então a gente faz one-on-one, é regra lá. A gente tá trazendo agora um gerente operacional. Como você falou, assim, como é um mercado tradicional e é um mercado super tradicional, a gente teve uma reunião um tempo atrás com a diretoria da HS, porque eles falaram assim, cara, tem lá o pessoal antigo, né? Porque o pessoal que representa eles já tá muito mais anos que nós. A gente tá indo pro 5º ano só. Sim. Então, esse pessoal já foi referência um dia. Eles até estão vindo pro G4 fazer por causa de nós. Tá vindo uma galera. São todos amigos nossos, né? Relacionamento muito bom. Sim. Só que o que acontece? Pessoas que talvez acomodaram e tá tudo bem. Normal. Acontece, empresa mais antiga. A gente passou eles, agora estão tendo que fazer uma volta, uma né? reciclagem. Isso, e ligaram pra mim, perguntaram, né? Tudo mais pra ajudar nessa volta. E aí o diretor da HS falou, cara... Tá muito legal o que vocês estão fazendo, porque a galera, hoje em dia, a pergunta que eu vou visitar a galera é assim, o que a SI faz? O que a SI faz? Ele chegou com o caderninho, o diretor da HS, pra anotar o que a gente faz. Então, como que vocês contratam? A gente contrata rede social, tem que ter o cara que lidera pelo exemplo, você tem que ser o exemplo do cara, tem que ser a cultura. O que vocês fazem? Reunião de 1 a 1, toda hora 1 a 1, porque a gente alinha com a pessoa o sonho da vida dela. Legal. Entendeu? Então, por exemplo, tem duas pessoas no escritório que a gente sabe que uma hora elas vão ter que ser sócia. Tá claro isso, tá claro. O que eu fiz com elas? Mandei elas pro imersão. Elas vão vir pro imersão do G4. Que legal, cara. Entendeu? Então, por quê? Por causa do 1 a 1. A gente detectou isso no 1 a 1. Então, no 1 a 1 a gente detecta tudo. Só pra quem tá nos assistindo talvez não saiba. O que ele tá falando do 1 a 1, que muitas vezes a gente fala aqui que é o one-on-one, né? É aquela reunião periódica, né? E aí pode ser semanal, quinzenal, mensal, não sei qual que é a frequência que vocês fazem lá. A gente faz mensal. Mensal, ótimo, perfeito. Onde o gestor está conversando com o seu liderado para entender exatamente o que você falou. Entender, cara, como que você tá? Momento de vida. O que é que você precisa de mim? O que é que eu posso te ajudar? E o que é que você está vislumbrando aí pro seu futuro? Exatamente. Basicamente isso. Exatamente E isso traz esses insights, né? Muito, ajuda demais. E você demais. consegue direcionar um pouco aquela pessoa para que ela consiga atingir aquele objetivo dela. Demais, ajuda demais. E medir, né? Acho que o Nardon fala muito. Muita coisa que a gente aprende aqui é essa questão de você mensurar, né? De você medir. E a gente conversa com o empresário o dia inteiro, cara. 90% não mede nada. Isso é normal, não adianta. Eu tava conversando... É normal, mas é assustador. Sim, eu tava conversando com um amigo meu, de uma empresa bem legal lá de Maringá também, parte de software e tudo mais, e ele falou assim, citou o nome de uma multinacional gigantesca de vestuário, de roupa, marca importada. Falou, o que vocês acham dessa empresa? Eu falei, nome e tal. Ele falou assim, cara, Amazônia. Ele falou, cara, não mede nada, os caras não sabem o que tá acontecendo lá dentro. Eu falei, caramba, cara. E isso é uma cilada, cara, porque muitas vezes a empresa tá assim e o cara tá tendo resultado. Sim, Só que eventualmente vem uma pandemia, vem uma crise mundial, vem uma mudança de lei, de regulamentação, vem alguma coisa, acaba o negócio. Com certeza. Acaba o negócio. Vem um concorrente novo, fazendo algo diferente, acaba o negócio. Exatamente. Então não é medir por capricho, é medir realmente para você poder ter o pulso da coisa. Sim, né? Exato. E aí é isso. Então a gente aprendeu a medir, a gente colocou
até hoje, que a gente fala quando a pessoa vem pro G4, né, no imersão ou faz o clube, são muitas coisas que você recebe. Você não vai, demora pra você colocar tudo em prática, é muito tempo. Então, normal. Você vai por etapas, já foi o one-on-one, já tá entrando na métrica. Hoje a gente tá trazendo um COO, um diretor operacional. Então esse cara agora tá fazendo um baita de uma orçamento anual, Power BI, gestão à vista. Legal. Então, assim, o cara tá arrumando pra um escritório de consórcio, cara. Isso é inimaginável. Ninguém tem uma gestão dessa. Então vocês estão na vanguarda do negócio. Total. Então, a gente deve isso ao G4. E a experiência da expansão agora, que foi um desafio que a gente tá tendo, a gente tentou, numa época, quando eu tava entrando no imersão e no clube, a gente tentou fazer uma franqueadora. Sim. A gente juntou com os amigos de corretora de seguro, falou, vamos juntar as duas empresas, montar um CNPJ novo. A pessoa compra essa franquia, ela pode vender consórcio, ela pode vender seguro. Eu dou a mentoria, você dá a mentoria. Ponto. Cara, não deu certo, foi aprendizado. Deu certo a história, o aprendizado. Então assim, a gente investiu dinheiro na empresa, porque até ela rodar, até ela dar certo. Tava acordado que se cada um dos lados quisesse sair, não pega o dinheiro de volta. É um investimento de risco, abrir empresa é isso. Sim, é arriscar. Sim. Beleza. Daí a gente decidiu que queria sair. Por quê, Tony? No nosso modelo, o que eu tô enxergando agora, qual é o próximo passo, que foi a sua pergunta lá atrás... O que eu enxerguei? Não dá pra crescer. A cultura é muito forte no nosso modelo. E se você vende pra um franqueado, esse cara tá vindo lá de algum lugar, ele nem te seguia na rede social, ele nem te conhece, ele não tem a sua cultura. Entendi. Então, nosso processo de expansão, que eu vim pra São Paulo, depois eu quero trazer alguém pra São Paulo, a gente vai começar a criar, não vai ser mais franquia, isso daí já nem existe mais. Vão ser unidades. Entendi. Unidades da própria SI. Onde eu quero fazer plano de carreira pro meu colaborador. Entendi. Então, vai ser alguém de dentro, que já tem um baita resultado, que ele vive a cultura, que ele conhece os processos, que eu vou convidar ele a ser sócio da nova unidade de São Paulo. Entendi. Ou da nova unidade de São José dos Campos, ou da nova unidade de Balneário Camboriú. Então vai ser, nosso processo de expansão agora vai ser esse. Então, o diretor operacional está entrando pra gente ter todos os processos desenhados. Você se inspirou em algum modelo de alguém? Se você para pensar, eu sou muito próximo do pessoal da Veda, né, do Mercati. É um mercado que se conversa muito, né? A gente tem uma parceria bem bacana. E verdade, eles estão já com acho que uns 6 ou 7 escritórios, isso. Né? E a maioria é nesse formato, né? A maioria é nesse formato. Você vai ser meu sócio lá naquela unidade, você toca ela pra mim, você tem a cultura, né? Eu vou estar indo lá de vez em quando, vou mentorando. Então é isso. Então esse é o processo que a gente acredita agora. Pra isso, pra replicar, tem que ter processos muito claros. Certo. E eu acho que é isso. Pra pessoa chegar lá, tá tudo escrito, né? Até eu gostei muito uma vez que o Lucas Riedo falou, e é o que a gente tá fazendo agora. Ele falou assim, eu lembro que alguém perguntou, qual que é a meta do G4? Ele falou assim, a meta é ser a empresa que mais escreve. Por quê? Se o Tony sair do G4, a inteligência dele ficou. O que ele fazia ficou. Né? Hoje, se alguém do meu escritório sai, eu perdi aquela inteligência, porque não tá escrito. Então agora, esse diretor que entrou, ele já... Quem segue muito isso é o Nol também, né? Isso. Então esse diretor que entrou, cara, fantástico. Ele é 10 anos de uma multinacional lá, uma cooperativa, chama Cocamar. Ele tinha 10 anos e ele tá saindo pra vir trabalhar com a gente. Legal. Dessa cooperativa, de 12 anos de carreira. Então, muito legal. Outra coisa que acontece muito, Tony, ele veio pedir pra trabalhar com a gente. Ô, louco. A outra menina que entrou agora, 11 anos de Cicobi, ela veio pedir. Caramba. Outro amigo nosso, 5 anos de Porto Belo, ele veio pedir. Entendeu? Então isso que tá acontecendo muito legal. Quando você tem uma cultura muito forte e você começa a crescer e você mostra isso, e você mostra que é tudo às claras, premiação, a gente faz premiação, a gente faz reconhecimento, né, cara? Todo mundo gosta de ser reconhecido, te reconhece o pessoal o tempo inteiro. A galera vem pedir. E aí é isso, cara. A gente quer escrever tudo pra ir pro Brasil. Dentro lá que eu te contei, a nossa missão é desmistificar o consórcio, mas a nossa visão é ser a empresa mais conhecida, ser a referência nacional. Eu acho que se eu for referência, consequentemente, números vai acabar sendo maior. Então, assim, a gente não colocou números, a gente colocou referência mesmo. Chegar um momento da vida que a pessoa fala assim, pô, consórcio vai vir SI na cabeça. Isso é importante. Vai vir a logo, o brand da SI na cabeça. Às vezes a meta, né, tem que ter... A meta de curto prazo, digamos assim, tem que ser financeira. Mas uma meta de médio, longo prazo tem que ser alguma coisa inspiradora. Isso, né? é uma visão inspiracional. Como no caso da gente, a geração de empregos. De 1 milhão de empregos, isso, né? perfeito. Então longo prazo não posso colocar lá que o meu objetivo é faturar X bilhão. Não, é criar 1 milhão de novos empregos. E como você falou, eu sei que se eu estiver criando 1 milhão de novos empregos, eu vou estar com um faturamento absurdamente fantástico. Exatamente. Da mesma forma que se você for referência dentro desse grupo, que, se não me engano, é o maior grupo, né, de consórcio do Brasil. Administrador independente é o maior hoje. Então, se você for o número 1 dentro desse grupo, você vai estar tendo um baita de um negócio na sua mão. Né? Exatamente. Então, acho que isso aí é outro insight legal aí pra galera. Muitas vezes as pessoas colocam só o resultado financeiro como objetivo de médio e longo prazo, né?
E não, eu acho que tem que ser um objetivo inspirador, né? Por isso que existe o BREG, né? Exatamente. Então, pô, coloca algo da 5, 10, 15, depende do seu mercado, né? Exatamente. E o anual, o mensal, O obviamente, anual tá lá com a é turma. medido como financeiro, número de negócios e tem os outros KPIs lá que são importantes. Exatamente. O anual a turma sabe, a gente sempre passa para eles na convenção de início de ano. E outro até aprendizado na prática que a gente está vivendo também agora. A gente, ano passado, fez 2 convenções. A do primeiro semestre e a do segundo semestre. E a gente tem uma campanha anual de premiação. Então, o ganhador nosso de vendas, né? O ganhador do ano passado vai para Cancún, o outro vai para Punta del Este. O que mudou para esse ano? Quando você faz uma campanha anual, fica muito distante, fica muito longe. Demora para chegar, a galera não vê. O cara só se anima quando tá 3 não meses. Não compra a causa. Entendi. Então, o que a gente mudou agora esse ano? Próximo mês, agora abril, já vai ter a convenção do primeiro trimestre. Entendi. Com premiações já. Então, vai ser sempre trimestral agora, porque vai ficar mais fácil. Com a anual um pouco maior, imagina. A anual destrinchada, com a Big Meta, meta, super meta, não tinha super meta antes. Entendi. Então agora meta, super meta. Legal. E aí atingiu sempre a super meta. Então atingiu a super meta já no primeiro trimestre, acabou a convenção, tem churrasco. Tem festa. Legal. Então, e você já comemora, isso que é legal, porque se eu espero pra comemorar só no final, demora. Então eu já comemoro durante a jornada, né? Já comemoro, reorganizo, então é isso que a gente tá fazendo pra esse ano também. Que legal, cara, bacana. João, cara, porra, muitos insights legais, muita aula incrível aqui, entendemos mais sobre consórcio, sobre investimento, sobre gestão, essa jornada para quem está começando, para quem está no meio dessa jornada, para quem está eventualmente naquele momento se achando que está no fundo do poço, que porra, não é o fim, né? E é muito comum isso, a gente tem visto muito isso aqui no Geração G4, né? O cara, porra, o Alessandro teve aqui alguns episódios atrás, o Alessandro Azevedo, e ele contando, cara, quebrou a empresa, eu achava que era o fim da linha e porra, não era só no meio, né? Mesma coisa aí a sua história. Então tem várias histórias nesse sentido. Então, cara, acho que foi um aprendizado, um papo muito legal. Mas para encerrar, queria pedir que você, cara, você falou, né? Que é um cara que, pô, já teve anos aí que você leu 10, 20, 30 livros. Quais desses livros ou algum atual que você esteja lendo que você recomenda para a galera que está nos assistindo, que de repente possa trazer algum insight legal, ou que não seja um livro, mas que seja algum canal, alguma fonte de informação aí para a galera beber um pouco aí do conhecimento que você mesmo consome. Tá. Cara, livro... Já citei Pai Rico, Pai Pobre aqui, então não vou citar. Eu acho que esse daí citado. Todo mundo tem que ler. Eu acho que é um dever de casa. Ele dá um norte aí, pelo menos financeiro. Sim, né? Foi quando mudou minha educação financeira, que eu não tive em casa e não tive na escola. Perfeito. Então foi esse livro que mudou minha educação financeira. E eu gosto muito de um livro, até tem um corte meu no meu Instagram, que eu falo desse livro, que é o Outliers, que é Fora de Série. Legal. Que é do Daniel Goleman, se eu não me engano. Sim. Que porque ele fala da repetição, 10 mil horas práticas, você fica bom naquilo que você mais faz, no foco, numa coisa só. Que foi ali, naquele momento que eu aprendi, larguei tudo, falei, eu vou ser o mais conhecido em consórcio. Como que eu vou ser o mais conhecido? Se eu falar disso todo dia, se eu respirar isso todo dia, se eu viver isso todo dia, se eu estudar sobre isso todo dia, não tem como alguém ganhar de mim se eu fizer isso todo dia. Exato. Então, eu gosto muito desse livro, é o que eu deixo como regra aí pra todo mundo. Ele não tem dom, né? Ele fala que não tem dom, né? Que o esforço vence o talento, né? Se o talento for preguiçoso, o esforço vence muito mais o talento. Sem dúvida. O esforço, como é que fala? O esforço come o talento do café da manhã. Exatamente. É isso aí. E canal, eu deixo o G4, né, cara? Pra gente foi divisor de águas, não tem como não falar do G4. Eu acho que o desenvolvimento pessoal é importante, todo mundo sabe, contei aqui da história, né? De coach, essas coisas que for possível, mas no momento de vida nosso hoje, a galera que segue aqui tá querendo gestão, tá querendo empreendedorismo, então o G4 com certeza, pra nós, foi divisor de águas, já falei dos números aqui, tirou a gente de 20º do Brasil para primeiro, para um escritório de 60 lugares e para indo agora para esse big sonho aí de expansão nacional, ser a maior referência nacional. Que legal, cara, conta com a gente. Fechado. Cara, e para finalizar, compartilha aí com o pessoal, pô, eu sei que você faz um conteúdo fantástico, infelizmente não tem tanto pagode assim, mas tem muita questão... Já foi o tempo do pagode. Mas tem muita a parte de conteúdo, né, financeiro, isso. Mais do que financeiro até eu diria, é sobre, né, como ter prosperidade, como ter uma renda passiva, como poder se programar sem fórmulas mágicas, né, sem nada daquela enrolação, até porque você tem esse trauma, né, de já ter participado. Super seguro. Exatamente, então de uma coisa pé no chão, com conteúdo, mas com bons resultados, né? Exato. Então, fala aí qual que é o seu Instagram, o Instagram da SI, para o pessoal poder seguir. Show de bola. Segue lá, João Torre no Instagram, crio conteúdos diários, muito bacana, manda feedback para mim lá se você tá gostando, comenta. E o da Soluções Investimentos também tem muito conteúdo, Soluções Investimentos, só isso, tudo junto.
Boa, perfeito. Cara, obrigado aí por ter vindo aqui, obrigado por ter participado, cara, foi incrível, um bate-papo. Se deixar, a gente fica 2 horas aqui falando, fácil, mas, pô, acho que já foi bom demais aqui pro primeiro episódio, quem sabe mais pra frente aí, a gente faz até um segundo episódio aí com você. Cara, brigadão por ter vindo aqui, por ter participado, e queria lembrar nossos ouvintes aí, nossos seguidores também a seguir o @G4 Podcasts, né, onde a gente coloca lá todos os recortes, as informações sobre os nossos convidados, os conteúdos, e também para você continuar acompanhando a gente aí nos próximos episódios. Vão vir muitas pessoas legais aqui ainda para você. E não deixa de seguir o meu Instagram lá, @Tony Celestino. Segue também o do G4 Club, o do G4 Scale, para que você possa estar participando um pouquinho, entendendo um pouco mais, se envolvendo um pouco mais com a nossa comunidade, com essas pessoas incríveis aqui que a gente está trazendo como convidados para vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muitíssimo obrigado, valeu e até a próxima. Valeu, João. Valeu, Tony.